Muito bem, aqui estamos nós. Estou dando uma olhada aqui em redor. O tempo está para chuva. Lá vem vindo uma nuvem pesada, vou ter que concluir antes que ela chegue aqui. Vai uma manga d'água aqui, vai cair chuva aqui, não é? Hoje é sábado, dia 17 de janeiro, 2015 já estamos. Eu nem imaginava lá pelo ano de 95, 96, estar aqui ainda nesse planeta em 2015. Pois é, aqui estamos. Do meu ponto de vista está demorando demais. Gostaria de já estar no céu. Tenho certeza que você também gostaria de já estar no céu. Mas sempre tem alguma coisa positiva nisso, né? Pode ser que entre alguns dos que estão me ouvindo, dos que estão assistindo esse vídeo, tenha nascido uma criança, agora em 2015, né? Que se Jesus tivesse vindo em 2013, essa criança não nasceria, porque vai ter mais um no céu que faz parte da família, etc. Bom, um dia Deus vai ter que cortar a normalidade aqui na Terra, né? E esse dia está chegando. Mas por enquanto nós vamos estudar aqui essas lições sobre provérbios, sobre basicamente a sabedoria, né? E essa aqui já é a lição 8. Ó, trovejando aqui. Não vou poder ficar muito tempo aqui porque é perigoso. O Rio Grande do Sul é um estado, dizem que é o estado onde mais caem raios do Brasil. E o Brasil é o país que mais cai em raios do mundo. Nós estamos bem premiados por aqui, né? Temos que obedecer às condições. Mas eu quero dizer uma coisa, que em relação a esses provérbios, em relação à sabedoria, esse é um assunto fácil de se estudar. Não é um assunto difícil de entender. Ao mesmo tempo, é um assunto de suprema importância. Então, topamos nesse semestre, aqui já estamos na 8, né? Nesse trimestre, com algo que não é tão frequente, fácil e importante. Disso resulta uma exortação. Portanto, aproveitemos e estudemos e aprendamos, né? E falando em estudar e aprender, a melhor coisa para se fazer é convidar o nosso professor, que venha estar conosco, o Espírito Santo, né? Vamos então orar. Ó poderoso Deus, esteja conosco nesta gravação e depois também com aqueles que vão assistir. Que todos nós possamos nos qualificar por intermédio do nosso Deus. Que o seu Espírito e as suas instruções estejam conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui já estava falando palavras de sabedoria. Lição número 8. O verso aqui diz o seguinte. Está em Provérbios capítulo 20, versículo 6. Não é? Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Olha, essa é uma pergunta para ser, que eu acho que os repórteres de televisão teriam que fazer hoje, né? Principalmente quando estão noticiando as questões da Petrobras, do Petrolão, essas brigas aí da questão do Estado palestino, né? Essa problemática aí do Charlie Hebdo, né, que se acha com o direito de avacalhar com os outros, e isso é visto agora desde algum tempo como liberdade de expressão. Então você pode debochar do jeito que quiser, debochar inclusive do Espírito Santo, inclusive de Deus Pai, e ninguém pode dizer nada. Eu sou totalmente contra o terrorismo, certo? Isso aí, ninguém, os dois lados ali estão errados. Falta muita sabedoria nesse mundo. E como sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós já estudamos isso, falta Jesus Cristo no coração das pessoas. Por isso que um acha que está certo quando está errado, e outro que está certo também está errado. E os dois errados brigam. E o mundo assiste, estupefato. Bom,
Aqui eu estava pesquisando, esses tempos eu li num livro, mais ou menos 30%, 35% por aí, é o que nós herdamos, o que nós somos, nós herdamos. Dos nossos pais, nossos avós, dos nossos bisavós e tataravós. Segundo a ciência, é muito difícil pesquisar essa coisa, né? Porque você vai ter que estudar os pais, os avós, os bisavós, os tataravós e os anteriores, né? Mas onde é que eles estão para serem estudados? Já faleceram, né? Os avós, quem sabe ainda existem alguns aí, mas os bisavós e os tataravós já faleceram. Então a ciência, como é que ela vai estudar isso? É muito complicado. Então ainda é uma estimativa, um estudo muito primário, muito difícil, muito inconclusivo, né? Mas é um parâmetro, já é um indicador, entre 10%, entre 90%, 30%, até parece razoável, né? E os outros 70% mais ou menos a gente adquire ao longo da vida. Então aquilo que a gente adquire também afeta aquilo que a gente herda, né? Ou então aquilo que a gente herda afeta aquilo que a gente adquire. Por exemplo, se a pessoa não se esforça muito para aprender, para mudar, para se educar, para se moldar, para estudar nos livros, principalmente na Bíblia, como é que deve ser o certo, como é que a gente deve ter uma vida coerente, boa, de bom relacionamento. A herança, se ela for ruim, se for uma herança de pais briguentos, avós também, etc., tal, essa herança vai influenciar muito mais, eu creio, né? Pela lógica, eu creio assim. Isso é uma opinião pessoal minha. Mas por outro lado, vamos supor que essa criatura nasceu no meio de um lar terrível, um lar de beberrões, de briguentos, cujos pais já eram assim, e cujos avós já eram assim, etc. Então a herança desse sujeito pro mal é muito forte. Mas suponhamos que essa pessoa se converteu, foi transformada por Cristo. Onde é que ficam esses 30% negativos, né? Eles têm que desaparecer. Então entra aí muito forte a transformação por parte de Deus. Esses 30% vão sendo minimizados para 0%, isso é óbvio. Então o que realmente afeta o comportamento de uma pessoa? Se a pessoa é do mundo e não está nem aí para a Bíblia, não está nem aí para Deus, etc. e tal, tudo que não presta vai afetando a pessoa e ela vai colhendo, vai aprendendo mais coisas que não prestam, né? Então aquilo se soma. Porém, se a pessoa passa a pertencer a Cristo, se converte, e o Espírito Santo passa a trabalhar com essa pessoa, aquilo de ruim que ela herdou e aquilo de ruim que ela aprendeu vai sendo descartado. Isso se chama transformação, isso se chama processo de santificação. Então essas coisas a gente precisa ter em mente. De modo que pesquisar sobre isso é muito fugaz. Não se pode chegar a uma conclusão, bom, você herdou 30%, agora vai ser 30%. Não. Pode ser que aquilo que você herdou de mal, o Espírito Santo diga assim, não, você não pode ficar com isso aqui, você não entra no céu. Então nós vamos trocar. Beleza, né? Isso é que é Deus. Eu acho Deus fantástico. Quanto mais a gente estuda, mais eu admiro a Ele, né? Bom, aqui diz o seguinte, somos todos iguais. Olha só. Tá tendo um pequeno chuvisco muito leve, mas eu vou ficar aqui por enquanto, né? Somos todos iguais, mas não idênticos. Ou seja, nós somos clones. Ou seja, nós somos... Os gatos são todos gatos, né? Os cachorros são todos cachorros. Os seres humanos são todos seres humanos. Você reconhece um ser humano, pode olhar assim, isso é um ser humano, óbvio, né? Bom, tem alguns que a gente até fica em dúvida, né? De tanto que eles mesmos se modificaram. Mas dá para ver que é um ser humano, que já deixou de ser semelhança a Deus muitas vezes, mas Deus nos criou a sua semelhança, portanto nós somos iguais, mas não somos padrões, não somos clones, não somos todos o mesmíssimo comportamento, não, isso não. Então é nas diferenças que nós nos completamos, né? Por exemplo, cadê minha mulher? Tá por ali, sentada lá por lá. Agora eu não estou vendo ela, vocês não podem ver, mas tá lá a cadeira dela. Ela foi, deu uma voltinha. Ela é mulher, eu sou homem, né? Nós temos alguns costumes, nós estamos casados há 36 anos, a recém. Isso daqui a 1 milhão de anos ainda nós vamos estar contabilizando, é a recém. Porque a nossa vida é muito gostosa. E
E ao longo desse tempo, eu descobri, ela também descobriu, que nós temos vários pontos comuns, nós temos uns quantos gostos muito semelhantes. Por exemplo, ela é muito caseira, eu também, né? Ela é simples, ela gosta das coisas simples, eu também gosto das coisas simples, né? Ela é extremamente pontual, eu também sou. Ela se arruma em casa quando vai para a igreja, ou vai para o comércio, vai para algum lugar lá, etc. Ela se arruma muito rápido, eu também me arrumo rápido, né? Foi na quinta-feira ou sexta, por exemplo, ela tinha uma consulta às 9 horas da manhã. Era 20 para as 9, ela foi tomar banho. Eu falei, opa, hoje eu acho que ela meio se enganou. Fui lá avisar ela só, já são 20 para as 9, né? Não, eu me arrumo rápido. Era 15 para as 9, ela estava vestida. Pronta, né? Em 5 minutos. Então eu gosto disso. Ou seja, nós temos algumas coisas em comum e as nossas diferenças não são diferenças que nos incomodam um ao outro. São diferenças que nos completam, né? Por exemplo, ela é do sexo feminino, eu sou do sexo masculino, isso nos completa, né? Deus que inventou isso e eu acho que ele acertou em cheio, eu gosto muito do que ele inventou. Bom, é nas diferenças que nós nos completamos, que nós nos desenvolvemos, né? Agora eu estou vendo ela, está caminhando lá e vai sentar, eu acho, não, vai dar comida para os cachorros, né? Então, nós precisamos ser diferentes também. Mas tem um ponto que nós somos iguais, todos. E que, portanto, nesse ponto nós precisamos nos ajudar, porque somos iguais. Nós somos todos pecadores, né? Infelizmente, todos. Desde Adão e Eva. Então, nisso somos iguais. Todos pecamos. É por isso que nós necessitamos uns dos outros e todos nós em conjunto necessitamos do nosso querido Salvador e também do nosso querido Espírito Santo para nos fazer entender nossa situação, nos ensinar as coisas, né? E aqui nós vamos então para a parte de segunda-feira, o teste da vida, né? Eu fiz 2 perguntas aqui. Em que nós mesmos nos valorizamos, ou seja, o que nós achamos que nós somos bons, o que nós somos importantes, o que nós podemos contribuir, ou também que nós somos negativos, que nós devemos mudar nossa vida, em que? O que a gente se conhece? E a segunda pergunta é, em que os outros nos valorizam, né? Ou seja, o que os outros acham que nós podemos contribuir, que nós fazemos bem à sociedade, que nós ajudamos na igreja, que as pessoas gostam de nós, etc, né? Então o teste da vida é o seguinte, nessas 2 coisas, o que eu realmente torno como altamente valorizado para mim? Essa é a grande pergunta. Então, quais são, vou fazer a pergunta aqui outra, quais são as tentações que Satanás tem para impor sobre os adventistas do 7º dia? Já falei sobre esse assunto, em outra oportunidade, né? Ou seja, Satanás não vai tentar um adventista do 7º dia a assaltar um caixa de banco, nem tampouco se filiar como terrorista junto com o Estado Islâmico. Adventistas não têm esse tipo de fraqueza, não vão nisso. Os adventistas do 7º dia serão tentados em pequenas coisas que levam a morrer tanto quanto as grandes coisas. E Satanás sabe disso, mas nós talvez não, né? Por exemplo, os adventistas do 7º dia, muitos deles certamente vão se perder porque são fãs de novelas. Então, outros adventistas certamente vão se perder. Eu vou dizer uma coisa forte aqui, porque ainda comem carne. Olha só, antes de me interpretarem mal, deixa eu explicar. Não é pecado comer carne. Nunca foi. Carne, não de porco, etc. Porém, quem come carne, principalmente quem come muita carne, tem a mente embotada e não consegue entender certas coisas. E por não entender certas coisas, poderá se perder. Esse é o problema. Ok? E assim vai. Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Por isso que eu gosto muito da minha mulher, porque enfim, ela, já falei isso, ela não pinta nem sequer a unha, pra quê? Que o natural é muito mais bonito que essas coisas artificiais, mas é muito mais bonito, porém o mundo disse é mais bonito o artificial. Então eu acredito no mundo,
Pronto. Irmãos, por acreditar no mundo, Eva e depois Adão caíram. Por acreditar em Satanás, o mundo vem de Satanás. Não todas as coisas do mundo são más, mas tenha cuidado em saber selecionar. Para isso que nós estamos estudando aqui sobre sabedoria, né? Eva acreditou, tá, mas então Deus está querendo esconder de nós o conhecimento do mal. O conhecimento do mal é uma coisa boa, sim, é uma coisa boa, então tá, né? E aí você começa a ter coisas boas que você acha que não é tão mal assim. É nessas coisas que muitos de nós nos perderemos. É um alerta. Se você discorda de mim, pronto, siga o seu caminho. Não tem problema. Bom, na parte terça, hoje eu estou indo segunda, terça, quarta, geralmente eu não faço assim, né? Mas a parte terça, esperar pelo Senhor, né? Hoje existe no mundo uma coisa assim, de uma ânsia de fazer justiça pelas próprias mãos, porque a justiça não existe mais. O povo já não aguenta mais, isso não justifica. Ninguém deve sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos, mesmo que não exista mais justiça, né? E eu vejo na televisão muitas pessoas no seu desespero dizer o seguinte: há de vir a justiça de Deus, um dia Deus fará justiça. Isso sim, é uma grande verdade. Quando você não acredita mais em nada, mas continua acreditando na justiça de Deus, você ainda está acreditando naquilo que realmente vai acontecer, certo? Então, por exemplo, eu sou administrador de empresas, trabalho na universidade, sou professor desse assunto. Me incomoda ver o quanto esses caras roubaram da Petrobras. Me incomoda ver o quanto esses muitos médicos aí, agora esses dias foi preso um aí, bem perto aqui da nossa cidade, roubaram com aqueles equipamentos, né, próteses, né, que são usados. Como roubam? E aí por aí vai, fora o que não é descoberto. Como roubam? Como roubam? Dá vontade de que houvesse uma justiça que prendesse todo mundo, que fizesse trabalhar essa gente, fizesse devolver todo o dinheiro ao Estado, ou a quem roubaram ou fraudaram, e que ficassem presos trabalhando para pagar caro pelo mal que fizeram. Não. Ficam 2 anos, 3 anos e são soltos e roubam de novo. Isso não dá uma ânsia na gente? Nós que cremos em Deus temos que saber o seguinte: esse pessoal tem uma chance de se arrepender. Se bem que para muitos é difícil porque foram longe demais. Será que quem roubou 200, 300 milhões de reais e escondeu por aí, está escondido, etc., vai devolver? Aí eu dou risada, vai devolver para se salvar para a vida eterna? Ele está agarrado nisso, ele está preso, etc., mas ele está agarrado nisso, ele não devolve. É muito raro acontecer isso. Os saqueus ao longo da história são poucos. Então, um dia, depois do milênio, quando todas as oportunidades já passaram, virá a execução da justiça de Deus. E eu tenho dito o seguinte: até nós vamos pedir para Deus: Senhor Deus, por favor, reduza o sofrimento de fulano de tal, de ciclano, de beltrano, etc. Mas essa é a medida deles. Aí vem ajuda. Tudo vai ser resolvido da maneira mais correta possível, absolutamente correta. Deixa para Deus. A gente, tá aqui o título. Eu vou mudar o título. Tenha um pouco de paciência, espere mais um pouco, né? Não se desespere, continue fazendo o teu trabalho missionário, continue salvando aquele que quer salvar, porque sempre tem alguém, aquele que não quer, bom, enfim, ele escolheu que se dane, né? Mas tem gente que quer se salvar, então vamos continuar trabalhando por aqueles que querem, enquanto tem luz, né? E aqui os pobres, né? Compaixão pelos pobres. O que é o reino de Deus? Resumindo numa única palavra: amor. Tem uma outra palavra. Servir. O amor é servir. O amor é compaixão, fazer o bem pelo outro. É o outro.
O nosso caráter que nós vamos levar para o céu, o principal princípio de caráter que existe é compaixão pelos outros. Ou amor também, você pode dizer. Ou então servir. Ou então ajudar. Ou então estar disponível. Né? Tudo a mesma coisa nesse caso aqui, né? Então aqui diz a lição, está muito bonito aqui. O caráter de alguém não é medido tanto pela sabedoria, também, mas não é só isso. Nem mesmo pelos compromissos religiosos, também, mas não é só isso. Mas principalmente, eu acrescentei aqui, pela disposição para ajudar os pobres e os necessitados. Sim, porque se todo o nosso conhecimento bíblico não nos levar a entender que tem gente que precisa mais que nós, tem gente que precisa muito, então esse conhecimento ou é falso, ou não serve para nada, ou não foi entendido devidamente. Não é? Eu aqui até ilustrei na lição escrita, eu vou até trazer aqui para vocês. Vamos supor uma família, né? A família que tem o pai e a mãe, que tem vários filhos, né, etc. E alguns filhos se deram bem e enriqueceram muito. Os pais não eram ricos, não tinham muito recurso, etc. Mas conseguiram dar uma educação. Mas outros filhos não fracassaram, não foram bem na vida. E alguns estão passando fome, os filhos desses filhos, ou seja, os netos, estão também passando mal, etc., passando necessidade. Bom, vamos para duas situações. Na primeira situação, os filhos ricos ajudam os pobres nas suas necessidades, não os ajudam no sentido assim, bom, vocês vão viver igual a nós, não, mas ajudam. Os filhos pobres não passam necessidades, estão sendo ajudados, etc. Então, como é que os pais se sentem? Ficam felizes, né? Ficam felizes porque, enfim, eles sabem que tem união na família. Mas vamos para a segunda situação. Os filhos ricos não estão nem aí para os pobres, e os pobres estão passando necessidade, os pais não podem ajudar, etc. Estão passando, às vezes, fome, etc. Às vezes algum morre, até por falta de socorro e assim por diante. Como é que os pais se sentem nessa situação? Ai, 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 ai. Que situação complicada. Que coisa triste. Não é? É assim que Deus se sente. Quando nós somos todos irmãos, somos filhos do mesmo casal, somos criados por Deus. Quando nós nos ajudamos mutuamente, ajudamos alguém que está em necessidade, etc., Deus se alegra, obviamente, como esses pais. Né? É assim que funciona. Né? E por fim aqui a educação. Então nós temos vários assuntos nessa semana aqui. A educação, eu dividi a educação em duas palavras latinas, né? Educare e educere. Né? Bom, o educare é ensinar, é transferir conhecimento por meios didáticos apropriados. A pessoa recebe conhecimento para a vida, vários tipos de conhecimento que precisa. E educere é outra coisa. É tirar de dentro da pessoa, ou seja, trabalhar com a pessoa para que ela proponha, para que ela pense, para que ela crie, para que ela invente, para que ela inove. Não é? Então nós precisamos receber e precisamos entregar, precisamos produzir, precisamos fornecer. Isto é a verdadeira educação. A criança mal educada cria problemas para ela, para os pais e para a sociedade. Né? Por isso que diz aí, ensina a criança o caminho que deve andar até quando for velha. Né? Não se desviará dele, se for educada, por meio do educare e educere. Né? O efeito é eterno. Ela vai lembrar sempre. Vai lembrar sempre. Aqui nós estamos concluindo. Nós precisamos ser sábios. Ou seja, resumindo, ter discernimento. O discernimento que Deus tem. De ser capaz de entender os fatos. De avaliar as coisas. De dizer, isto é bom, porque está de acordo com o princípio divino. Isto aqui não é conveniente, porque não está de acordo com o princípio. E assim vai. Nas coisas do mundo, né? Tudo que vem hoje, as coisas estão mudando muito, né, etc. Bom, como que se usa construtivamente o Facebook? Né? Temos que saber discernir. Enfim, nós estamos num mundo, nesses últimos dias, em que a capacidade de discernimento vinda da sabedoria é algo vital para a vida eterna. Certo? É verdade. Ó bom Deus, esteja conosco para que nós possamos vencer esses dias extremamente difíceis, em que as principais dificuldades talvez nós nem consigamos perceber. Dê-nos essa capacidade de percepção.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.